Fala pessoal, dos sétimos anos aí do Mega e do Edir do Couto Rosa, tudo bem com vocês? Bem, então esse vídeo aqui é para explicar um pouquinho para os alunos que não puderam estar presencialmente nas aulas dessas semanas, referente ao que nós estamos trabalhando, tá? O ponto que nós vamos trabalhar aqui é a questão do feudalismo. O feudalismo, ele vai acontecer por volta do século V até o século XV, mais especificamente na Europa. O feudalismo ele consiste no que, pessoal? A gente pode definir o feudalismo como uma troca de favores para enriquecimento. Ou seja, você tinha lá o senhor feudal, também conhecido como sucerano, que era o dono das terras. Então você tinha esse cara com grande quantidade de terras, só que ele tinha um problema. Ele tinha muitas terras e poucas pessoas para trabalhar nessas terras. Então, o total de terras que ele tinha era tamanho que chegava um ponto que ele não conseguia produzir nas suas próprias terras por falta de gente. Bem, pensando nisso, o que ele começa a fazer? Ele começa a criar uma estratégia para trazer as pessoas próximas de seus territórios, que são pobres, que são pessoas camponesas, que trabalham no campo e são pobres, e faz uma espécie de troca de favores. Ou seja, então você vem trabalhar nas minhas terras, eu dou uma parte das terras para você plantar, certo? E parte do que você plantar fica para você e outra parte fica para mim. Era vantajoso isso? De início era, porque o senhor feudal, que era o dono das terras, ele não ficava com as suas terras paradas e o camponês não morria de fome, porque ele tinha como trabalhar. Então a gente pode dizer que o feudalismo inicialmente era uma relação de troca de favores entre sucerano, que é o dono da terra, também conhecido como senhor feudal, e vassalo, que é o camponês que trabalha para esse senhor feudal. A partir do momento que você tem essa troca de relações, a gente vai ter algo chamado de feudo. O que é o feudo? O feudo são as terras onde as pessoas trabalham, onde os camponeses trabalham, e o sucerano é o dono. Tudo bem? Para que isso acontecesse, galera, era necessário fazer uma coisa chamada de contrato de fidelidade. O que é isso? Não podia ficar somente na palavra, tipo, você vem trabalhar para mim e aí eu te dou benefícios, né? Te dou alimentação. Não. O que acontecia então? Era necessário se assinar um contrato no qual o vassalo, que é o camponês, a pessoa pobre, tem que prestar serviços quando e da forma que o sucerano, que é o dono da terra, também conhecido como senhor feudal, quer. Se o sucerano achar que esse vassalo descumpriu qualquer ação, este cara deixa de ser vassalo e passa a se tornar escravo. Qual que é a diferença do vassalo para o escravo, pessoal? O vassalo, ele ainda tem alguns benefícios, tá? Ele tem o direito de plantar na terra, ele tem uma pequena porcentagem de produção, mas ainda tem que é dele. Já o escravo não, nem isso ele tem, ele só vai fazer as ações que o senhor feudal quer, tá? Os escravos eram uma pequena minoria nos feudos, mas existiam, e até por isso era necessário o contrato de fidelidade. Então vamos entender, ó. Então os feudos eram uma espécie de acordo entre sucerano, que é o senhor feudal, dono da terra, lembrando que sucerano e senhor feudal é a mesma coisa, certo? Ele fazia um acordo com os vassalos para trabalharem em suas terras. Os vassalos eram os camponeses pobres. Qual que era a vantagem disso? A vantagem disso é que o vassalo não morria de fome e o sucerano mantinha suas terras ainda em funcionamento. Ele conseguia produzir nas suas terras. Tudo bem? Bem, o que acontece dentro dessa lógica, galera? No feudalismo, nós vamos ter a presença de uma série de ações que sempre vão fortalecer o senhor feudal, tá? Quem que é o senhor feudal? É o dono das terras. E sempre valorizando isso, a gente vai ter alguns sistemas, algumas relações de vivências dentro do feudo, tá? Formas de fazer esses acordos, que vão estar basicamente divididos em 3 categorias. Quais são elas? O colonato, tá? O que era o colonato? O homem ele acaba ficando preso à terra. Como assim, professor? Vai estar preso na terra? Não. Como o feudo era autossuficiente, o que isso quer dizer? O próprio feudo se sustentava, o homem, vassalo, pobre, quando ele saía das terras, ele não tinha riqueza nenhuma, certo? Então, o sistema de colonato, o homem ficava preso à terra por qual razão? Porque a terra representava liderança. Quanto mais terras, mais poder e mais riquezas, tudo bem? Outro sistema era o sistema precário. O que acontecia? Muitas vezes eu tinha alguns donos de terras
que tinham seus feudos invadidos, feudos menores que tinham seus feudos invadidos. Então, para evitar essa invasão, eles faziam o sistema de precário, que era basicamente o quê? Eu me uno com um cara de um feudo maior e este cara do feudo vai me proteger. Em troca disso, eu ofereço as minhas terras para cuidado dele, certo? E por último, o comitatus. O comitatus era a questão do quê? Entra no que nós conversamos do contrato de fidelidade. Era a lealdade entre senhor feudal e vassalo. Ou seja, o vassalo obedece às ordens do senhor feudal e, consequentemente, o senhor feudal cuida desse vassalo, alimentando, protegendo de guerras e assim por diante, tá? Outro grupo muito importante que fazia parte dessa questão do feudalismo, galera, era o clero. O que é o clero? O clero nada mais é do que a igreja católica da época. Percebendo que esse pessoal estava enriquecendo, eles começaram a tomar terras como parte de pagamento de dízimo. E aí nós temos então a formação da pirâmide social, que fica dessa forma. O que é uma pirâmide social? Os grupos sociais que existiam naquela época do feudalismo. Então você tinha primeiro a igreja, depois o senhor feudal, conhecido também como sucerano. Abaixo dele a gente tinha os vassalos, certo? Que era o pessoal, os camponeses que trabalhavam para os suceranos, tá? Antes disso, por penúltimo, a gente tinha uma classe chamada de vilões. O que eram esses vilões, galera? Eram pessoas que, mesmo com a exploração do feudalismo, conseguiram pequenas porções de terras, tá? Não eram terras suficientes para se tornarem um feudal, tá? Um senhor feudal, mas também não eram terras minúsculas para serem vassalos. Então, esses caras que tinham pequenas porções de terras próprias, que pertenciam a eles mesmos, eram chamados de vilões, tá? E por último, os escravos, que eram as pessoas que não cumpriam o contrato de fidelidade. Então, a gente pode dizer que a pirâmide social do feudalismo fica dessa forma. No primeiro ponto, igreja, logo abaixo, senhor feudal, também conhecido como sucerano, abaixo do senhor feudal, vassalo, que é o camponês que trabalha em suas terras, abaixo do vassalo, o vilão, que é o cara que tem pequenas porções de terras, e abaixo do vilão nós vamos ter os escravos, que é o pessoal que não cumpria com o contrato de fidelidade. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho do resumo da aula, isso vai ajudar vocês a responder o questionário aí que vai ser impresso e entregue para quem não pode estar presencialmente. Forte abraço e fiquem com Deus.